míssil. Por exemplo, o Brasil voltando àquela nossa conversa anterior, né? Eu, como militar da reserva da Marinha e tal, muito orgulhoso do meu país, mas obviamente não estou falando o nome de nenhuma instituição aqui, pelo amor de Deus, mas veja, a gente domina o ciclo do átomo, a gente tem capacidade de enriquecer urânio a 98%, mas não basta você ter a bomba, você tem que ter como levar o inimigo, certo? Por isso que a Força Aérea Brasileira fez o programa do VLS, Veículo Lançador de Satélite, que foi sabotado, nós sabemos, explodiu lá, né, em Alcântara. Foi sabotado? Pode confirmar? A Maria pode confirmar. Eu tenho provas, né? Mas assim, eu tenho um amigo que investigou e tal. Na verdade, a gente não tem provas, mas a gente tem convicção. Tem convicção. No PowerPoint. Obrigado. Mas assim, de qualquer forma, qual que era a estratégia da Força Aérea? Um veículo, se você é capaz de pegar um satélite que pesa 5 toneladas, colocar na boca se fosse a ogiva de um veículo lançador de satélite e colocar na atmosfera, é óbvio que se colocar o negócio a 45 graus, não vai parar em Washington. Entendeu? Então, assim, e se você domina o ciclo do átomo e tem essa tecnologia, na verdade, é até mais sensível do que o enriquecimento do átomo. O enriquecimento do átomo é até mais fácil do que essa tecnologia do míssil balístico intercontinental, que seria o caso do VLS nosso, né? Uhum. Poderia ser convertido num míssil balístico intercontinental. Claro, isso era um míssil, como eu disse, a gente só põe 3,5%, tranquilo, né? Tá na Constituição, sem proliferação, fins pacíficos, papapá. Né? Mas é lógico que as Forças Armadas Brasileiras elas fazem tudo o que podem dentro dessa escolha política brasileira desde a Constituição de 88, entende? Então... Mas existe também uma questão do dia seguinte, né? Que é, por exemplo, você gostaria de tomar o Irã, por exemplo. Você quer tomar o Irã porque o Irã tem terras raras. Estou falando hipoteticamente, não conheço nada, tá? Mas o Irã tem terras raras, você quer tomar o Irã para fins de utilização daqueles recursos. Tu não vai jogar uma bomba atômica em cima do lugar que tu quer explorar, entende? Isso vai dificultar ainda mais a tua exploração lá. Então, não é como se fosse só uma questão de demonstração de força. Há várias questões que estão envolvidas que você tem que considerar. Logicamente, a América Latina não necessariamente precisa de uma bomba atômica se ela tem cocaína para encher o nariz dos outros, entendeu? Que é uma coisa que o Fidel Castro fazia muito, né? Ele facilitava bastante o tráfico de drogas para a América do Norte, entende? Cada um luta com as suas armas, mas assim, eu acho que é lógico que dentro das armas de destruição em massa, que são mais prevalentes, mais poderosas, né, e mais determinantes, o artefato nuclear realmente ele se destaca como mais eficaz. E aí você tem essa união entre artefatos nucleares. Veja, na Guerra Fria você teve uma mudança, né? Inicialmente você tinha que levar a bomba até o inimigo, por isso o investimento maciço militar, tanto o soviético quanto o americano, nos bombardeiros estratégicos. Hoje o bombardeiro estratégico é secundário, porque a tecnologia de mísseis cresceu muito. Então, hoje muitas vezes o bombardeiro estratégico serve mais para soltar um míssil do que propriamente para sobrevoar um alvo. Né? Ele vai ter que sobrevoar o alvo lá no Irã porque ele vai ter que jogar a bomba destruidora de bunker. Mas se for para um ataque nuclear, ele decola e solta um míssil. Da mesma forma que o submarino também solta um míssil, um destroyer naval também solta um míssil, e você tem um míssil terra-terra que é soltado de qualquer lançador em qualquer lugar, né? Dentro do seu território ou de algum território que você tenha controle. Então, deixa eu complementar o que você está falando, porque assim... pensar num escudo, né, como o Iron Dome e interceptação de mísseis e tal, e superioridade aérea, são coisas importantes em guerras, especialmente quando a gente está falando de guerras que estão sendo travadas a longa distância. Mas quando você chega num plano mais de proximidade territorial, né, de confronto mais em termos doméstico. Quase doméstico. Não isso, mas de um front mesmo. Falando em termos de fazer um front, etc., você vai ter como furar isso, né? E aí a gente tem a questão dos drones, por exemplo, de fibra ótica, né? Que conseguem fazer os seus voos em uma altura bem menor e não serem detectados, né? Mas isso, então, a proteção não é como se ela fosse salvar o país inteiro, né? Isso partindo da premissa que a guerra não se torna nuclear, porque se a guerra se tornar nuclear, vai ter o tal do ataque preventivo e forte da nação que se sentiu ameaçada e vai jogar, entendeu? O lance da MED, que a gente está falando, que é a Mutually Assured Destruction, é a ideia de que se o outro país que você quer ser o rival for com tudo para cima de você,
com os meios que te sobrarem, no tempo que te sobrar, você ainda vai ser capaz de destruir aquele navio. Por isso que, no caso, o submarino, aí sim é a arma mais sensível para levar essa arma mais sensível, que são os mísseis balísticos intercontinentais. Porque você pode destruir inteiro o país, mas um dos 50 submarinos, por exemplo, russos, pode ainda lançar 17 mísseis, cada um com 6 ogivas de hidrogênio, entendeu? Sobre os Estados Unidos. Então, essa é a capacidade de destruição assegurada mútua. No caso da defesa aérea, que é o que a gente estava falando, a defesa aérea ela é pensada principalmente para questões nucleares. Essa adaptação, é lógico, você tem a defesa aérea para defender um navio, mas esses mísseis, vocês veem, ele não tem muita capacidade de destruir um bunker, né? Para você, tanto que os Estados Unidos vai ter que sobrevoar o alvo para destruir o bunker lá do programa nuclear iraniano. Então, o míssil em si, se você está numa guerra convencional, você pode simplesmente se abrigar em bunkers, como o próprio Pentágono tem um bunker embaixo, a Casa Branca tem um bunker embaixo. Então, mesmo se acertar, não é o problema é se esse míssil estiver carregando uma ogiva nuclear. E é claro, o que aconteceu? E acho que explica também a guerra da Ucrânia, isso que pouca gente entende esse fato, né? A Guerra Fria acabou, mas a União Soviética legou a Federação Russa, que também é uma constelação de países, tem vários países, né, dentro da Federação Russa, o Tatarstão, Chechênia e outros, mas enfim, Daguestão, mas a Federação Russa é herdeira desse enorme arsenal nuclear. E após o final da Guerra Fria, por mais que os Estados Unidos tivessem feito, né, segundo Putin, teriam feito essa promessa oral de não expandir a OTAN, qual foi a racionalidade fria dos estrategistas americanos e da OTAN? Vamos invadir, vamos recrutar mais países da OTAN, cercar a Rússia, para que a gente possa ter algum tipo de interceptação garantida desses lançamentos russos, de modo a desequilibrar essa tal da MAD, da Mutually Assured Destruction. Uma vez que a Guerra Fria acabou, mas a Mutually Assured Destruction não acabou. Ainda hoje, é muito provável que numa guerra total entre os Estados Unidos e a União Soviética e a Rússia, tivesse uma destruição mútua, né? E aí provavelmente uma destruição do mundo inteiro, dado o inverno nuclear. De qualquer forma, a China, por exemplo, por isso que a gente estava falando também da situação precária, a China nada garante, é difícil estimar, mas nada garante que a China, uma coisa é a China ter lá 300 ogivas nucleares e alguns mísseis capazes de levar essa ogiva para os Estados Unidos. Outra coisa é, se os Estados Unidos quiserem destruir a China com tudo, num ataque preventivo e maciço, utilizando sua tríade nuclear, ou seja, armas nucleares lançadas de aeronaves, armas nucleares lançadas de submarinos e destroyers e armas nucleares lançadas de terra, os mísseis interbalísticos intercontinentais balísticos. A China conseguiria destruir os Estados Unidos? Não, necessariamente. A gente não sabe se a China, em comparação com os Estados Unidos, tem a média. A gente sabe que a Rússia provavelmente tem a média e a estratégia que tem a ver com a Ucrânia, com a suposta entrada da Ucrânia na OTAN. Na última live que a gente fez, eu acho que você estava, eu até brinquei, esse negócio de combate ao terrorismo, ajudar Israel, beleza, é um orçamento lá, mas o funcionário do ano do Pentágono, o cara que vai ganhar uma plaquinha, é o cara que vier com uma maneira de neutralizar a MED, ou seja, né, criar uma defesa de mísseis, uma situação de ataque preventivo, onde a Rússia, que é sim a segunda potência militar de longe do mundo, principalmente quando olhamos para o aspecto nuclear, não seja capaz de destruir os Estados Unidos, porque é uma herança da Guerra Fria. Inclusive, um país pequeno, com uma população de 160 milhões, sei lá quanto tem a Rússia hoje, mas que um país que não é considerado pelo imperialismo europeu e norte-americano como iguais, né, seja capaz, herdeira desse arsenal, seja capaz de destruí-los. Inclusive, Vitor, aí tem essa questão do programa americano, que não recordo o nome agora, que é aquela questão de você lançar em órbita um satélite capaz de verificar que um míssil interbalístico está sendo lançado e quando ele atinge a órbita, ele ser abatido por um satélite que já estaria lá, e isso aí acabaria completamente com essa premissa que você está falando, né? E aí teve reação tanto da China quanto da Rússia sobre isso. Mas isso é mais um capítulo de uma longa história que teve início no governo Reagan, né, com o programa de Star Wars. E teve a ver com a dissolução da União Soviética, porque era um programa tão caro
que por mais que aquele famoso discurso na posse do Reagan, né, quando ele diz o único ministério, department, né, o único ministério que teve um aumento no orçamento foi o Ministério da Defesa, que é aquela coisa neoliberal, né, quer dizer, vamos cortar tudo, direitos sociais, e não, mas o Ministério da Defesa e tal. E por quê? Por que ele tinha investido? Porque tinha o programa de Star Wars, que era o programa justamente da interceptação dos mísseis balísticos russos, no caso, soviéticos na época. Mas isso aí acabou com a Guerra Fria, era um contrato trilionário, né, envolvendo várias empresas, vários contratos, e isso aí foi meio que diminuído, mas substituído por alternativas. Então, isso é só um capítulo dentro dessa longa história de querer neutralizar a ameaça, né, ao território americano. O verdadeiro objetivo, então, dessa grande guerra que rola é neutralizar essa tal dessa média, então. Esse é o conflito real. A Ucrânia eu entendo assim, quer dizer, digamos assim, o motivo disparador inicial lá, mais assim, anterior, logicamente falando, é esse. Claro, você tem outros fatores em jogo, né? O interesse da indústria de vender armamento, o frear os interesses da Rússia, a Rússia com os interesses ali imediatos, a vontade de reerguer o país e contra aquela humilhação que foi o final da guerra, né? E o Putin todo com essa nova construção enfim, tem mil fatores e tal. Brigas até de identidade nacional, desde a época da Segunda Guerra, qual que é a identidade ucraniana, que foi parte da União Soviética, mas teve toda a aliança com os alemães, né? Aquele deputado Bilinski falou esses dias, né? Não sei se vocês viram essa coisa horrorosa. O meu avô lutou uma guerra mundial contra o comunismo. Eu falei, como uma guerra mundial contra o comunismo? Eu vi isso aí, ficou confuso, né? O cara foi da SS Galícia, né? Quer dizer, tinha uma divisão inteira da SS que fez o genocídio dos judeus e ciganos e testemunhas de Jeová lá na Ucrânia, que era formada por ucranianos. E esse cara, que é o Stefan Bandeira, que era o líder da SS Galícia, é o herói nacional hoje dos ucranianos, querendo reafirmar essa identidade contra os russos. Então tem todo... Mas ele estava processando quem estava dizendo que ele era nazista. Ih, fudeu. Então, melhor não afirmar nada. Supõe-se. Mas existe uma... Eu posso falar isso porque assim, ó, Vitor, eu sou de Santa Catarina, tá? Uhum. E existe